Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, feliz com a oportunidade e com o que Deus nos concede de meditar na palavra de Deus. Eu creio que esteja em tela. Por hora, nós ficaremos apenas com a leitura da Epístola aos Hebreus, do capítulo 5, versículo 11 ao 14, e se Deus permitir, a gente vai avançar um pouco mais a partir do capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim: a esse respeito temos muita coisa a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares do oráculo de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria, Senhor, é poder estar nesta manhã na tua casa, te prestando louvores, entoando cânticos ao teu nome, Pai. Mas agora também queremos louvar o Senhor com a leitura da tua palavra e com a meditação dela. Pedimos ao Senhor que com o auxílio do Espírito Santo traga o entendimento necessário acerca daquilo que o Senhor deseja comunicar à tua igreja nesta manhã. Sabemos que o ano se finda, Deus, os seus planos da nossa vida também estão se completando como fora planejado por ti na eternidade. E é por causa disso, pelo teu poderoso nome e pela fé que nós temos em Jesus Cristo, nós agora desde já te agradecemos e o fazemos em nome do teu Filho amado. Assim, desde já te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer aqui nesta manhã na nossa vida. Assim te oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria começar essa mensagem nesta manhã tendo em vista que nós estamos aí há pouco mais de 20 dias de se findar o ano. É muito comum nesse período fazermos reflexões sobre a nossa vida. Por exemplo, refletir sobre a nossa fé, refletir sobre as nossas conquistas, ver o que nós deixamos de fazer, planejamos no início do ano, e não conseguimos concluir, avaliar as nossas lutas. Enfim, é um período para que a gente possa refletir sobre tudo o que aconteceu em 2022. O ano não acabou. Existe ainda a possibilidade de realizarmos coisas. E eu tenho certeza que essa também é a vontade de Deus para nós. Deus não deseja que nem eu nem você paramos pelo caminho. Ele vem nos conduzindo, como o apóstolo Paulo mesmo fala na Epístola aos Filipenses, mostrando que aquele que começou a boa obra em nós há de completar. Mas em avaliações como essas que nós fazemos ao decorrer da nossa vida, é possível que alguns cometam injustiças, olhando talvez mais para as lutas, mais para as dificuldades e deixando de agradecer a Deus pelas grandiosas conquistas, porque sabemos que Deus, ou melhor, no nosso coração, ele é sempre inclinado a desejar o bem, a querer sempre ter êxito em todos os nossos sonhos. Desejamos sempre as realizações de tudo daquilo que planejamos. E quando algo não acontece da maneira como nós desejamos, é natural que a gente fique um pouco triste, abatido, de modo que alguns atravessam um decorrer de um ano achando que o ano não foi positivo. Mas o fato de chegarmos até aqui, eu já digo que é uma grande vitória. Deus foi conosco no meio de uma pandemia, Deus esteve conosco, nos sustentando financeiramente falando, ou seja, dando condições, saúde para a gente exercer o nosso trabalho no dia a dia, de modo que Ele veio nos trazer apesar das lutas até o final deste ano. Ter maturidade na vida, eu diria que deveria ser
dos maiores objetivos de cada uma das pessoas desse mundo. Saber olhar para a vida e ter uma visão muito ampla, madura, nem sempre é possível, porque alguns resistem, lutam para não avançar, não crescer e não se desenvolver. Isso diz respeito a todas as áreas da sociedade, eu diria. Se a gente olhar para a política, tem gente que adora falar sobre política, mas tem gente que é avesso à política, e eu me coloco num desses. Eu só vivi um pouquinho da política esse ano devido aos riscos que eu percebia no candidato que possivelmente viria a ganhar e ganhou. Mas isso não afeta a minha vida de maneira nenhuma, porque eu sei que ele é apenas mais uma autoridade que vai se constituir e que possivelmente vai passar, porque todas as autoridades que se levantaram, um dia elas passaram. Mas o nosso Deus é eterno. O Deus que sustenta a nossa vida, o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos trouxe até o final desse ano aqui, é o mesmo Deus que há de percorrer, de caminhar conosco, apesar das lutas, apesar das tribulações, para que a gente chegue naquilo que Ele planejou para mim e para você. Eu não sei o que você nutriu no seu coração, eu não sei quais são os seus sonhos, quais são as suas expectativas, quais são as dificuldades que você está enfrentando, mas o importante é saber que essa palavra aqui, ela vai trazer esperança ao seu coração. Sabe por quê? Porque, embora nós estejamos diante de uma epístola que nós não sabemos a autoria daquele que escreveu, daquele que parou, foi inspirado por Deus para trazer cada palavra e a mensagem que a gente está falando aqui nesta manhã. Porque há divergências de opiniões, por exemplo, a Igreja Oriental, na época Clemente de Alexandria e Orígenes, eles atribuíam autoria a Paulo, mas todos já entendiam, por exemplo, no Ocidente, e Tertuliano era um deles, que Barnabé foi o autor, Barnabé foi o autor dessa epístola. Mas a divergência também, outros já pensam que foi Lucas, outros Clemente, de Roma, outros Lutero, até Priscila, Epáfras, Silas, e é possível que hajam também outros nomes. O que mostra que, como o autor mesmo vai dizer, e a gente vai ter contato com essa informação, ele diz que existem coisas que Deus ele permite que a gente tome conhecimento, permite que a gente avance, que a gente cresça no conhecimento de algumas verdades e outras não. O fato de não sabermos aqui quem é o autor dessa epístola aos Hebreus não anula toda a inspiração, toda a maturidade, todo o conhecimento, toda a visão desse homem de Deus, ou dessa, eu prefiro ficar com a opinião de que seja um homem que tenha sido inspirado por Deus aqui para trazer essa carta. Mas o importante é, queridos, que o conteúdo dela é precioso para a Igreja de Deus. E nós precisamos, à medida da nossa relação, da nossa fé em Deus, das relações que temos uns com os outros, é preciso que a gente sempre busque percorrer, alcançar, à medida que os anos avancem, a maturidade para saber fazer avaliações da vida, entender os riscos que nós enfrentamos, entender as dificuldades que se passam. E a visão desse autor é que aqueles que haviam se convertido à fé cristã, aqueles que haviam entregue a sua vida a Jesus Cristo, eles estavam agora sendo ameaçados por seus patrícios, pelos seus compatriotas, e estavam sendo perseguidos. Uns estavam sendo mortos, outros estavam sendo violentamente atacados, outros serviram de mártir, foram entregues a bestas feras. Ou seja, a luta naquele tempo era tão grande, o olhar desse autor para isso representava um grande perigo para a igreja espalhada em todo o Império Romano. E quando a gente olha para os perigos, e quando a gente avalia as questões, tanto daquela época, segundo a ótica, o olhar do autor dessa epístola, é possível também que nós aqui hoje, no nosso tempo, estejamos alguns com um olhar mais maduro acerca do tempo, acerca das dificuldades que nos cercam. Nós vemos ameaças aqui contra a Igreja de Deus. É um tempo em que, apesar da democracia ser o nosso pilar, o pilar para que o povo brasileiro possa realmente ter a liberdade de ir e de vir, isso já tem sido posto de lado.
As ideologias espalhadas hoje, que são bandeiras levantadas, ideologias que destacam o movimento feminino, colocando a mulher, querendo a todo custo colocar a mulher, quem sabe, acima dos homens. Eu não estou dizendo que a mulher não deve ter o seu valor, ela tem o seu valor, e a Bíblia nunca negou isso. Mas isso tem que ser um perigo para nós. Há o perigo também das ideologias também de gênero, coisas que estão sendo aí manipuladas, questionadas, e a igreja, se a gente não vigiar, se a gente não lutar, se a gente não perseverar na fé e buscar a Deus, irmãos, é possível que em breve as igrejas vão ter que ou fechar as suas portas ou negociar a sua fé e a palavra de Deus. Antes que isso aconteça, a proposta que eu trago aqui para vocês nessa manhã, e também é para mim, é que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente tome conhecimento daquilo que Deus espera de mim e de você também. Porque apesar das lutas, apesar das tentativas de invalidar, por exemplo, a base familiar, a base da sociedade, que é a família, isso não deve ser para nós alguma coisa comum. A gente não deve olhar para isso e achar que é algo normal. Muitos estão hoje dentro das igrejas com uma visão liberal, com uma visão que tenta a todo custo tornar as coisas relativas. E aí a gente relativiza, por exemplo, a família, a gente relativiza a nossa fé, a gente relativiza a nossa espiritualidade, a gente negocia as coisas em detrimento de conquistar outras, e a gente vai viver uma fé tão fria e tão arriscada como essa fé que alguns irmãos estavam vivendo aqui. E que esse autor olha, percebe a dificuldade que esse povo está enfrentando, e ele para escrever e advertir, abrir o olho desses irmãos para o perigo que cercavam, para que eles não enfraquecessem na fé, para que eles não retrocedessem, porque, irmãos, se vocês não leram ainda e não têm profundo conhecimento dessa epístola aqui, um dos grandes perigos que cercaram a nossa sociedade, por conta das pressões de alguns judeus sobre aqueles que se converteram, que abandonaram a lei, as obras da lei, e passaram a experimentar a graça de Jesus, é que muitos não estavam suportando as pressões, muitos não estavam aguentando as lutas, e o que eles faziam para manter-se vivos, para preservar a sua família? Era retornar ao judaísmo, viver as antigas práticas. Para o autor aqui, a questão de Jesus, aos olhos dele, ele estava advertindo a igreja que Jesus Cristo era muito maior do que qualquer coisa que diz respeito a ele. Não que ele esteja negando o valor da lei, a lei tinha o seu valor, a lei foi importante, nem Jesus mesmo conseguiu invalidar os preceitos da lei. Mas ele também entendia que Jesus estava para a lei dos profetas, para a lei de Moisés. Jesus era muito maior do que o sumo sacerdote. Jesus era muito maior do que todos os outros sacrifícios apresentados e exigidos por força da lei. Então não haveria motivos para aqueles irmãos, apesar das lutas, apesar das dificuldades, que eles retrocedessem na fé. E aí, quando a gente vai olhar atentamente o texto que nós temos em mãos, nós vamos perceber aqui pelo menos um objetivo em tese, ou melhor, dois objetivos que o autor ele suscita nessa carta. O primeiro é que eles não abandonassem a fé, que eles não retrocedessem ao judaísmo. E o segundo objetivo é que eles devolvessem dessa ideia e entendessem que Jesus estava acima de todas essas práticas, como eu acabei de dizer nesse momento. Irmãos, nós precisamos avaliar quais são os nossos objetivos de vida. Será que eles estão alinhados com aquilo que Deus espera em nós, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento também? Será que tudo aquilo que eu tenho planejado para a minha vida e você também se harmoniza, se equilibra? Ele não invalida nada daquilo que Deus espera de nós por meio da sua palavra? Que objetivos nós temos definidos para nós nesse tempo? Será que eles estão alinhados com a vontade de Deus para mim e para você? Definir bem os nossos objetivos para o ano
que está aí prestes a vir, eu diria que é uma das grandes metas que a gente precisa atribuir para a nossa vida. Porque dependendo das nossas escolhas, dependendo daquilo que a gente vai definir, lutar, combater, perseguir, no ano de 2023, pode ser que sejam caminhos talvez maus aos nossos olhos, e maus aos olhos de Deus também. Mas o que o autor também se preocupa, e eu começo a partir de agora a entrar na palavra, desculpe me estender um pouco nessa introdução, mas é mostrar aos cristãos, o autor tinha esse objetivo de mostrar esse perigo aos cristãos, porque eles não tinham progredido na fé. E aqui talvez esteja a base do nosso entendimento sobre o que é a vida com Deus. Irmãos, todas as vezes que a gente deixa de dedicar tempo para estudar a palavra de Deus, para meditar, para estar juntos aqui em comunhão, participando da Santa Ceia, participando das festividades, cantando, participando dos trabalhos da igreja, Deus ele vai nos fortalecendo, amadurecendo a nossa vida, fazendo com que a nossa relação, tanto com o próximo quanto com Ele mesmo, seja uma relação sadia, seja uma relação de crescimento, de projeção, de comunhão. E todas as vezes que a gente se vira para as costas, para isso que é tão importante, que é a nossa leitura, o conhecimento de Deus e a avaliação que fazemos da sociedade como um todo, a gente começa a ficar em risco. A nossa vida começa realmente a passar por situações difíceis e muitas vezes constrangedoras. No tempo da dificuldade, no momento em que as coisas se tornam difíceis para nós, é possível que muitos desistam dos seus objetivos, desistam dos seus planos, percam de vista aquilo que planejou, e muitas pessoas vão planejando cuidar da saúde, é uma meta muito bonita e rica para nós, porque não adianta eu ter dinheiro se eu não tenho saúde, mas eu não posso pura e simplesmente entender que cuidar apenas da minha saúde física, tudo estará resolvido. Por que não? Cuidar da saúde física traz equilíbrio para a nossa vida, mas é necessário também que a gente olhe para os resultados que a gente tem pelos objetivos que nós definimos. Então, dependendo dos meus objetivos, os resultados também vão ser importantes. Por que eu falo isso? Porque se eu não tenho uma vida de equilíbrio, irmãos, isso é, se eu não tenho uma saúde boa, seja ela física ou espiritual, quando as adversidades alcançam a nossa vida, atingem a nós, a gente se desespera facilmente. Como poder, por exemplo, nem todo mundo tem condições de pagar no hospital. Nem todo mundo tem condições, por exemplo, de ter pessoas cuidando de um ente querido dentro de casa. Uma equipe de home care, por exemplo, é algo tão difícil, tão distante da realidade de muitas pessoas. E quando a gente olha para o texto em questão, a gente vai perceber que quando a gente se fecha para o crescimento, os perigos e os riscos, eles acabam sendo muito maiores para nós, em detrimento da nossa imaturidade na fé. Porque pessoas que são fortalecidas por Deus na palavra, o vento vem, o vento bate, nós vimos isso, Jesus falando dos dois fundamentos, aquele que constrói uma casa na rocha, o vento sopra sobre ela, mas ela permanece ali. Mas aquele que constrói todos os seus fundamentos, a sua base, os seus fundamentos em algo inseguro, e nós sabemos o quanto o nosso tempo é difícil, nós vemos que quando o vento vem, as lutas vêm e todo mundo permanece de pé. Só mesmo aqueles que perseveram naquele do Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que conhecem, sabem avaliar o seu tempo com precisão, sabendo o papel de Deus na história, o papel de Deus na nossa vida. Mas atravessamos tempos muito difíceis, é verdade. Esse ano foi um ano em que nós sepultamos algumas pessoas queridas. Perdemos. Como perdemos também em 2021 e 2020. Foram anos muito difíceis. Mas apesar disso, apesar das lutas que nós enfrentamos, Deus ele veio nos trazendo pelo seu braço forte, trazendo esperança ao nosso coração pelo Espírito Santo, que é aquele que traz alegria e esperança ao nosso coração em momentos de luta, em momentos de dor, em momentos de sofrimento. E a falta de maturidade, nós vamos ver, que às vezes coloca não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que estão a serviço da igreja em dificuldade. Por exemplo,
cá, por quanto vos tendes tornado tardeios em ouvir. Veja que aqui a maior dificuldade que a gente enfrenta, que a gente percebe logo de cara, é que existem pessoas que estão muito maduras, que aprenderam e agora estão no lugar de mestres ensinando, à frente da igreja, à frente do trabalho, na obra de Deus, para ensinar. E nós poderíamos colocar os pastores, os presbíteros, os professores de escola dominical e tantos outros que estão a serviço de Deus, com a vontade de ensinar aqueles que ainda não aprenderam. Mas o grande problema é que o autor vai mostrar aqui que foi uma ameaça naquele tempo e ainda continua em nossos dias sendo ameaças. É porque se alguns têm muita vontade de ensinar, porque atingiram essa maturidade, existem pessoas que se fecham, que tapam seus ouvidos e que não querem crescer e avançar nos caminhos de Deus. E todos nós sabemos que quanto mais imaturos nós formos no nosso comportamento, mais difícil vai se tornar a nossa vida, e a nossa caminhada com Deus. O que nós podemos perceber é que nós precisamos, irmãos, ter os nossos ouvidos destapados, atentos, para receber aquilo que sai do púlpito da igreja para o povo que é no meio da palavra de Deus. Deus tem usado homens, Deus tem dado tempo a pessoas para que elas aprendam cada vez mais e tenham o que ensinar. Mas se não houver nos bancos das igrejas pessoas dispostas a ouvir, nós vamos perceber que o perigo ele vai ser cada vez maior, as dificuldades serão maiores por conta da nossa falta de percepção da vida. Quando nós olhamos no texto, no versículo número 12, nós vamos ver que o autor ele vai dizer: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Então veja que alguns avançaram, cresceram, estão aí realmente pregando, ensinando e trabalhando para Deus com muito firme, com muita vontade, com muita dedicação. Mas por outro lado, existem pessoas que tomaram um caminho totalmente contrário. São pessoas que decidiram não apenas não ouvir, mas estagnar totalmente na fé. Nós vivemos tempos em que pessoas estão paralisadas, espiritualmente falando, estagnadas, que não querem, que lutam para não crescerem na fé, amadurecerem com Deus, crescerem no conhecimento de Deus. Isso tem sido um grande perigo. Sabe por quê? Porque quando essas pessoas que estão aí ensinando o que elas vêm ensinando, elas vêm não simplesmente de maneira atacando as bases da nossa fé, elas vêm justamente fazendo uma leitura da nossa percepção, da nossa cosmovisão de mundo, para que elas possam entender quais são os nossos pontos fracos e atacar de maneira sutilmente até que a gente ceda, que a gente entregue, que a gente já comece até mesmo a duvidar do Deus que a gente serve. E isso não tem acontecido em todas as lugares. Nós temos visto o púlpito de algumas igrejas tendo pessoas que hoje rasgaram a palavra de Deus, viraram as costas para elas e estão aí como coaches, estão aí como pessoas salvadoras, estão usando o púlpito da igreja para falar sobre psicologia. Não que isso seja uma ciência que a gente vire as costas. Eu adoro estudar sobre psicologia, eu adoro estudar sobre coaching, eu também sou coach. Eu atuo como coach fora do meu ministério. É de onde eu tiro meu dinheiro, de onde eu busco meu sustento. Mas isso não pode ocupar o púlpito, o lugar central da igreja. O lugar central da igreja é para pregar a palavra de Deus, é para ensinar a palavra de Deus. Mas não adianta ter que ensine se existe também do outro lado pessoas que se recusam a aprender. E o que a gente pode perceber, irmãos, é que esses irmãos estavam sendo advertidos por esse autor para que eles pudessem acordar na sua fé, para que eles pudessem entender a importância do conhecimento acerca da pessoa de Deus e o quanto seria para eles um motivo para que eles continuassem perseverando e seguindo na sua fé. Hoje nós temos aqui talvez um pouco mais de 30 pessoas. Muitos já passaram por essa igreja e já foram.
Muitos defenderam, por exemplo, alguns defenderam a base do ecumenismo, achando que a gente pode discutir e argumentar com todos, e não é papel da igreja discutir com ninguém. O papel do cristão é o papel de andar de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Aqueles que não querem seguir, a gente não vai discutir e entrar, porque quem convence o homem do pecado e da justiça é Deus. Ele, melhor do que ninguém, um dia veio até nós e falou o nosso coração. Ele nos regenerou, Ele trabalhou no nosso coração, Ele fez com que a gente tivesse consciência, por meio da pessoa do Espírito Santo, para que a gente pudesse reconhecer o quanto era importante se voltar para Deus. A obra de Deus na nossa vida, ela vem paulatinamente sendo trabalhada por Deus no nosso coração. Mas por que isso vem acontecendo na vida de alguns e outros não? Pela questão da atenção, do ouvido e do desejo de crescer, de avançar no conhecimento de Deus. Mas Paulo, quando fala sobre essas questões na palavra, Paulo tem duas preocupações. Não adianta eu conhecer doutrinariamente o que a Bíblia me fala, se eu não tiver no meu coração desejo de praticar corretamente. O que a gente vai perceber aqui é que no versículo de número 12, no final, ele vai dizer assim: tendes novamente necessidade que lhes ensine os princípios elementares acerca dos oráculos de Deus. Queridos, o que o autor está mostrando aqui para nós, que é fundamental nós termos em mente o conhecimento acerca dos oráculos de Deus, que é a palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas isso, por si só, irmãos, a parte elementar, a base, deveria ser algo que não precisaria estar sendo discutido no nosso tempo. E nós vamos ver, à medida que a gente vai avançar, é que isso deveria ser de conhecimento de todos e que a igreja precisava avançar na direção do crescimento. Só que o que acontece? No versículo de número 13, ele vai mostrar assim para nós: ora, todo aquele que se alimenta de leite é experiente na palavra de Deus, porque é criança. Eu não sei se todos nós aqui, melhor dizendo, somos crianças antigas. E se existe algo que a criança não consegue perceber no dia a dia, são os riscos que esse mundo oferece. Eu me lembro lá atrás, ou melhor, quando a gente está falando de uma criança, a gente precisa ter em mente que, diferente de nós que somos adultos, e o autor faz essa comparação aqui, mostrando, a questão da criança, a dificuldade que ela tem de perceber os riscos, e ela fala do adulto, que representa a maturidade, o conhecimento e o discernimento para saber avaliar o que é certo ou errado. Mas o que nós vamos perceber aqui nesse texto é que uma criança, diferente de um adulto, ela não consegue perceber os riscos que estão à sua volta. Ela sempre depende de uma autoridade, que seria um adulto. Vamos pensar em dois, pelo menos, grupos aqui. Uma autoridade para as crianças são os pais. Não é isso? As crianças, tudo que os pais falam, normalmente elas aplicam, eu parto desse princípio. Uns são mais rebeldes, mas acabam aplicando. E também a autoridade são os professores, são aqueles que nos ensinam, São aqueles que estão ali dando a sua parcela de contribuição para que a criança possa crescer, possa amadurecer. E aqueles que chegam na igreja são como crianças. Elas precisam sim passar pela classe de catecúmenos, conhecer um pouco da nossa fé, mas elas vão, à medida que o tempo vai avançando, elas também precisam evoluir, elas precisam se desenvolver. Mas uma das minhas preocupações, eu creio que a sua também, é que Nicolas, quando ele atingiu a idade de ir para a escola, eu tinha preocupação, porque lá na escola tinha os professores, os profissionais de modo geral, que ficavam ali cuidando, e dando condições para que as crianças tivessem segurança para estudar. Mas a minha preocupação não era hoje dentro da escola, a minha preocupação era hoje fora. Porque o Nicolas, como criança, e toda criança é assim, às vezes um adulto que é mais matuto, ele pode ali usar, principalmente aqueles que possuem má intenção, usar de artifícios da sua inteligência ali, do mal, para o quê? Raptar uma criança como essa. Então poderia, por exemplo, chegar para ele ali, o seu pai está lá fora te aguardando, vê
Vamos lá que eu vou te levar até ele. E aí a criança facilmente, eu tinha uma preocupação, não sei se você também, como pai também tinha essa preocupação. Qual é o meu papel como adulto? Era orientar meu filho. Dizer, filho, quem tem autoridade para ir buscar você na escola são os seus pais ou os seus avós. Ainda que alguém fale que a gente esteja lá fora, em outro lugar, fique na sala. Fique no ambiente da escola, até que um de nós venha para te pegar. Se passar o horário, não se preocupe, porque algum de nós, aquele que tiver mais facilidade, que esteja mais próximo da escola, ele vai te pegar. E assim a gente foi cuidando, a gente foi orientando o nosso filho para que ele pudesse também avançar. Então, irmãos, o que o autor está dizendo aqui é que uma criança, ela não tem a sensibilidade e a maturidade para saber avaliar as coisas certas e erradas. Ela precisa ser a pessoa que é madura na fé, a pessoa que é criança na fé. Um dos motivos pelos quais ela precisa desejar o crescimento são os riscos que a vida oferece, são as situações que estão à nossa volta e que podem comprometer o quê? A nossa caminhada, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. E o que não falta são pessoas realmente que estão interessadas, estão planejando como fazer com que a gente desista de Deus. Eu não estou aqui com isso querendo dizer aos irmãos que eu acredito que a fé se perde. Não. Eu acredito que aquele que foi salvo de Jesus Cristo, de fato, Deus operou uma grande obra, ele é salvo, ele tem vida com Deus e ele vai habitar no novo céu, na nova Canaã, na nova Jerusalém celestial. Mas o fato de nós sermos salvos em Deus, por meio de Jesus Cristo, não invalida que a gente olhe nos livros sagrados, que a gente aprenda, que a gente se desenvolva a ponto de ter pleno discernimento entre os riscos que a vida nos oferece. E aí no verso de número 14, o autor vai mostrar justamente isso, porque ele fala assim, olha, ele vai dizer assim, no verso 14, olha, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem como o mal. O motivo pelo qual nós devemos buscar o crescimento de Deus é justamente para que todas as coisas que estão à nossa volta, sejam riscos ou não para nós, a gente tenha pleno discernimento e entendimento para saber avaliar se isso é certo ou se isso é errado. E por incrível que pareça, quando nós avaliamos a igreja e a sociedade do nosso tempo, nós vamos ver, por exemplo, dentro da igreja, ensinamentos como pessoas que passam e que a sua sombra serve para curar outras pessoas, colocando galho de arruda, vendendo água, tijolinho no céu, vendendo a própria salvação, enganando o povo, aí ludibriando a fé dos ingênuos, daqueles que ainda têm uma fé como uma criança e que se recusam a crescer na fé e que são o quê? Manipulados por esses falsos mestres. Irmãos, esse é um grande desafio. Deus deseja que a gente cresça, Deus deseja que a gente amadureça na nossa fé, para que a gente tenha um pleno entendimento do que o autor está dizendo aqui, que a gente consiga olhar as coisas à nossa volta e saiba plenamente discernir com segurança aquilo que compete, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada, aquilo que põe a nossa vida em risco, a nossa fé em risco, daquilo que de fato serve como um apoio para que a gente cresça ainda mais. E quando o autor avança, ele começa agora, irmãos, no versículo de número 11, a mostrar para a gente uma coisa tremenda, no versículo 11 não, no versículo de número 1 do capítulo 6, ele vai mostrar por que isso é necessário. Ele vai dizer assim, pondo isso não. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar pelo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e das obras mortas e da fé em Deus. Então veja que agora o autor está mostrando que se a gente não se recusar a crescer, a gente não vai avançar, a gente não vai progredir, a vida não vai fazer o menor sentido, a gente vai continuar em perigo. Mas no certo sentido, ele também dá uma opção para a igreja. Ele
E o que a gente pode ver aqui, que ele chama isso de princípios elementares da doutrina de Cristo. Veja que coisa interessante, aquilo que nos trouxe a nossa fé, aquilo que nos trouxe até o dia de hoje, a fé que nós vivemos em Deus, por meio de Jesus Cristo, isso são coisas que para o autor já ficaram para trás, não deveriam ser discutidas. Por exemplo, voltar ao judaísmo, por exemplo, era como se as pessoas ali tivessem o quê? Lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas. Jesus já havia morrido por eles. Jesus já havia redimido aquele povo do pecado, daquilo que nos afastava de Deus, como Jesus também hoje continua trabalhando na sua igreja, redimindo a nossa vida. Deus já perdoou todos os nossos pecados por meio de Cristo. Hoje nós temos plena comunhão com Deus e isso não deve ser mais discutido. Não deveria ser discutido naquele tempo, como não deve ser discutido nos dias de hoje. Não deveria ser ponto mais para a gente discutir, para a gente falar, para a gente argumentar. E o autor está dizendo aqui, olha, vamos avançar. Para de pensar nessas coisas, avancem, deixem de ser crianças. Outro ponto também de fundamento que ele mostra é o batismo. E ele fala de dois tipos de batismo aqui. Alguns entendem, estudiosos, entendem que o batismo, tanto ele está falando do batismo que nós fazemos espiritualmente, sepultando a nossa vida e tendo um novo nascimento com Cristo, mas ele também fala do batismo do Espírito Santo. Ou melhor, o batismo do novo nascimento por meio do Espírito Santo e batismo também nas águas. E a gente vê que, inclusive, quando nós falamos do batismo, que é algo fundamental, é a base, é o alicerce da nossa fé, não deveria mais estar sendo discutido aqui. O autor está mostrando, irmãos, que muitas vezes é o que acontece no nosso tempo. Uns ficam dizendo que o batismo verdadeiro é o batismo que você passa, que é o batismo da imersão. Que se você não for batizado, se a água não te cobrir e as águas correntes não levarem os seus pecados, você não está salvo. Outra discussão é o próprio batismo com salvação. Outra discussão é o batismo por aspersão. O que é verdadeiro ou não, para nós isso tudo, segundo os estudiosos, isso é diáfano, ou seja, isso não deveria estar sendo colocado em discussão, porque não é o ponto central. Não é o batismo que salva, mas é Jesus Cristo quem salva. Mas a igreja se recusava a avançar em questões que eram questões elementares, que não deveria mais estar sendo colocado em discussão, porque isso foi o começo da nossa vida com Cristo. Isso foi o começo da nossa vida com Deus. E ele ainda cita outros mais, ele fala da reposição. Nós sabemos que também, para sermos inseridos, assumimos o trabalho na igreja, o papel na igreja, a igreja, mesmo por meio das autoridades, elas erguem as mãos, impõem suas mãos como forma de autoridade, para confiar naquelas pessoas que estão ali, o que? A capacidade e o reconhecimento que elas podem também trabalhar na obra de Deus. Nós fazemos isso nas sociedades. Nós fazemos isso quando estamos no presbitério, nós fazemos isso quando estamos abençoando alguém, orando por alguém, com a certeza de que Deus pode curar. A imposição das mãos também é um fator importante, mas já não deveria ser mais discutido. E por fim aqui, nós vamos ver também que ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós sabemos que com a vida de Jesus Cristo, isso não é um ponto discutido da nossa fé. Os mortos, eles vão ressuscitar. Aquelas pessoas pelas quais nos derramamos as nossas lágrimas um dia, que se foram, que fazem uma falta tremenda no nosso meio, não é ponto de discussão, porque se elas foram salvas em Jesus Cristo, a palavra garante que um dia elas vão ressuscitar e nós também, porque é isso que a palavra de Deus garante. E Deus há de fazer o seu juízo. Deus há também de julgar a nossa vida pelas próprias obras que nós realizamos, à medida que trabalhamos para Ele. Isso não deveria ser ponto de discussão. Então vejam, queridos, que questões como essas eram situações que as pessoas estavam o tempo todo presas e não conseguiam mais avançar e crescer na fé, e dependiam o tempo todo de que as autoridades daquela época tivessem que ensinar, repetir inúmeras vezes a ponto de não poder progredir em ensinos mais importantes.
Não que esses não sejam. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos crescer. Deus tem obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Ele quer nos usar na sua obra. Ele tem planos maravilhosos para mim e para você. Mas para isso nós precisamos então entender que aquilo que foi aqui colocado pelo autor dessa epístola não foi apenas importante lá no passado, é importante também nos dias atuais. E eu quero parar por aqui porque o tempo ainda não nos permite avançar mais, mas eu queria falar com você, meu irmão. Você que chegou aqui nesta manhã, você que é salvo em Jesus Cristo, você que reconhece a obra maravilhosa que Deus realizou na sua vida, como que você ouve essa palavra? Em que lugar dela você se encaixa mais? Por exemplo, eu quero orar nesta manhã por alguns irmãos que se sentem estagnados na fé. Que enquanto eu preguei aqui nesta manhã, estava falando acerca da palavra de Deus, você estava aí fazendo como Paulo mesmo ia, examinando o seu coração, avaliando tudo à luz da palavra de Deus. E ninguém melhor do que o Espírito Santo para te conduzir nesse processo e mostrar se você não dá alguém por alguma dificuldade da vida, você decidiu estagnar, você não acredita mais que Deus possa te usar para estar, quem sabe, ministrando a palavra, usar para ser um professor, te usar no seu trabalho, usar a sua vida de modo abundante para que as pessoas, através do seu trabalho, da sua fala, da sua conduta, possam se voltar para Deus. Eu quero orar também, meus irmãos, por aqueles que têm progredido na fé. Porque a Bíblia nunca nos convida a achar que nós temos aqui nesse mundo um alvo para que a gente possa dizer que nós não precisamos mais avançar e crescer no conhecimento de Deus. Nós não sabemos tudo, nós não somos donos da verdade, não temos uma verdade absoluta, essa verdade ela é de Deus. Deus ocupa o lugar central, Ele é a verdade. Mas eu quero que Deus te use ainda mais, que você entenda que o fato de você ter alcançado essa maturidade na fé não deve te paralisar também, mas pode te colocar essa falsa ideia no coração de que você não precisa mais aprender, você não tem mais nada que aprender, ou até mesmo usar do seu conhecimento para talvez humilhar a Deus. Eu vejo no dia a dia, na nossa relação, na nossa fé, que a gente precisa ter esse cuidado para entender que alguns que ainda não avançaram, sejam por se recusarem a amadurecer e a crescer na fé, o fato de eles não terem essa maturidade ainda e terem um comportamento de uma fé infantil, isso não faz de nós que avançamos e que crescemos um pouco mais, de pessoas mais importantes do que estas. O nosso papel, o papel daquele que aprendeu um pouquinho mais, é o de ensinar, é o de ter paciência, é de usar a persuasão para talvez demover essas pessoas que estão ali paralisadas, para que elas possam também desejar esse mesmo crescimento. Eu quero também orar por vocês, mas eu quero também orar por aqueles que chegaram aqui nessa manhã cansados, sobrecarregados, talvez pensando em desistir da vida, talvez pensando em desistir da igreja, talvez pensando em tomar uma decisão no fim deste ano, de virar as costas para Deus. Mesmo Deus sendo esse Deus maravilhoso, mesmo Deus sendo esse Deus paciente, como Ele tem sido comigo, com você. Eu quero que Deus orar por você, para que Deus te fortaleça. Que se você cantou uma leva, pela graça de Deus, que Deus te auxilie e te conduza por meio do Espírito Santo, te dando força, restaurando a sua vida, para que você possa caminhar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Como pastor, eu posso confessar para vocês que esse ano foi um dos anos mais difíceis para mim. E não só para mim, porque eu converso com o pastor Carlos dele, eu sei o quanto foi difícil. E tinha algumas vezes, nesse ano, que eu tentava consolar ele, quando na verdade era ele que precisava ser consolado. E ele tentava me consolar,
ou eu tentava consolar ele, enfim. E eu parava para pensar e falava assim: a vida dele está pior que a minha agora. Ele está aqui, vamos orar, vamos interceder. Aí eu creio que ele também pensava do mesmo jeito. Gente, ele está orando por mim, mas a vida dele está pior. Está mais difícil, porque a vida do pastor é difícil como a vida das ovelhas. Deus nos prova. Deus permite que lutas nos alcance para que a gente possa crescer e amadurecer na fé. O fato de alguns terem morrido naquela época fizeram com que a igreja do Senhor chegasse no século XXI. Foram as lutas que Deus permitiu na vida desses grandes homens que fizeram com que nós chegássemos aqui e tivéssemos uma Bíblia comentada, um material, recursos para que a gente pudesse crescer ainda mais na nossa fé. Então eu quero saber e quero te dizer, você que está sentindo vontade de virar as costas, de desistir de tudo, não desista. Existe um Deus que ainda hoje pode mudar literalmente a história da sua vida. Eu não tenho dúvida que Ele quer fazer isso. Ele quer que você e eu tenhamos mais experiências com Ele, que a gente tenha uma vida realmente pautada